Este podcast é livre para todos os públicos. Olá, bem-vindos a mais um podcast e a história. Esta semana nós vamos repercutir sobre a morte cerebral do Major Olímpio. Confira. Senador Major Olímpio tem morte cerebral após Covid-19. Parlamentar estava internado desde o dia 3 de março em hospital de São Paulo. Ele deixa esposa e 2 filhos. Ex-instrutor de tiro e ex-PM de São Paulo, foi deputado federal e estadual antes de ser senador. O senador Major Olímpio, PSL, de 58 anos, teve morte cerebral confirmada pelos médicos nesta quinta-feira, 18. A informação foi divulgada pela família nas redes sociais do parlamentar, que estava internado em São Paulo desde 3 de março para tratamento da Covid-19. Com muita dor no coração, comunicamos a morte cerebral do grande pai, irmão e amigo, senador Major Olímpio. Por lei, a família terá que aguardar 12 horas para confirmar o óbito e está verificando quais órgãos serão doados. Obrigado por tudo que fez por nós, pelo nosso Brasil, diz a conta de Major Olímpio no Twitter. Sérgio Olímpio Gomes, conhecido como Major Olímpio, estava internado desde o início do mês no Hospital São Camilo, na capital paulista. Em 5 de março, ele foi transferido para uma unidade de tratamento intensivo, UTI. Ele é o terceiro senador vítima da Covid-19. Antes, morreram Harold de Oliveira, PSDRJ, aos 83 anos, em outubro do ano passado, e José Maranhão, MDB-PB, aos 87 anos, em 8 de fevereiro. Natural de Presidente Venceslau, no interior de São Paulo, Olímpio completaria 59 anos neste sábado, 20. Foi deputado federal por um mandato e deputado estadual em São Paulo por 2 mandatos. Ele também foi vereador na capital paulista. Antes de se dedicar à carreira política, serviu como policial militar no estado de São Paulo por 29 anos. Além de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, titulação obtida ao concluir da Academia do Barro Branco da Polícia Militar, exerceu as profissões de jornalista, professor de Educação Física e de Técnica em Defesa Pessoal. Também foi instrutor de tiro. Antes de ingressar no PSL, em março de 2018, o senador já havia passado por Partido Verde, PDT e Solidariedade. O senador deixa esposa e 2 filhos. Há uma semana, a família publicou nas redes sociais de Olímpio que o quadro dele era estável e inspirava cuidados e pedia orações e respeito para que ele continuasse o tratamento. A piora no quadro de Olímpio provocado pela Covid-19 foi rápida. No dia 4 de março, quando internado, o senador usou as redes sociais para dizer que estava evoluindo satisfatoriamente e que apesar da gravidade tenho fé que em breve estou de volta ao combate. Apesar da internação, Major Olímpio chegou a participar, em 3 de março de uma sessão de trabalhos do Senado, por meio de videoconferência direto do hospital. Em fevereiro, Olímpio chegou a participar de protestos contra o fechamento do comércio em São Paulo, medida adotada pelo governador João Doria, PSDB, contra a disseminação do coronavírus. Apesar de usar máscaras nos protestos, o senador se mostrava contrário às políticas de isolamento social. Chega de aceitar os desmandos deste desgovernador. Fui às ruas nesta sexta-feira, 12 de fevereiro, em apoio à população do nosso estado contra o fechamento do comércio e pela abertura de mais leitos na saúde. Chega de descaso com o povo, disse em sua conta no Twitter. Políticos lamentam morte de Olímpio. Nas redes sociais, o governador de São Paulo, João Doria, PSDB, divulgou uma nota de pesar. Minha solidariedade à família e amigos do senador Major Olímpio. Infelizmente mais uma vítima da Covid-19, escreveu. Já o deputado federal Júnior Bozella, PSL-SP, presidente do diretório do partido em São Paulo, afirmou: Olímpio foi um irmão para mim e uma referência na política. Justo e com um coração gigante.
Lutamos juntos em todos os momentos por justiça e verdade. Tinha o sonho de ser governador do estado. Morreu por uma causa. Não abandonou um minuto a sua obrigação e ficou até o último instante lutando e trabalhando na linha de frente para cumprir com honra o seu juramento à Constituição. O senador Humberto Costa, PTP, também lamentou a perda, com a triste notícia da morte cerebral do senador Major Olímpio. O Senado perde o seu terceiro membro para a Covid, um vírus que já ceifou a vida de mais de 285 mil brasileiros em um ano. Quero apresentar minhas condolências à família, aos amigos e aos eleitores do Major Olímpio. O ex-juiz e ex-ministro da Segurança Pública Sérgio Moro também comentou a morte. Registro as minhas homenagens pessoais ao senador Major Olímpio, um grande homem público. Minha solidariedade à família. Triste pandemia. Tristes tempos. O também senador Davi Alcolumbre, Democratas, disse que iria sentir saudades. Perde a política brasileira e todos nós, que ficamos mais pobres e mais tristes. Que Deus o receba e console a família, os amigos e os inúmeros eleitores e admiradores do nosso Major Olímpio. Fica aqui a saudade e o meu profundo pesar. Atuação no Congresso. Major Olímpio foi eleito, em 2014, deputado federal pelo Partido Solidariedade e, na Câmara, votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Em março de 2016, um mês antes da votação do impeachment na Câmara, Olímpio foi vaiado, durante cerimônia Palácio do Planalto, após protestar contra a posse do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Em 2018, já no PSL e na esteira da popularidade do presidente Jair Bolsonaro, Olímpio se elegeu senador por São Paulo, com mais de 9 milhões de votos. Foi o candidato mais votado, superando 19 adversários, entre os quais Mara Gabrilli, PSD-BSP, que também foi eleita senadora, e o veterano Eduardo Suplicy, PTSP, que não conseguiu uma cadeira na casa. No Senado, o parlamentar afastou-se do governo Bolsonaro após a saída do ex-ministro da Justiça Sergio Moro e por desentendimentos com Flávio Bolsonaro, Republicanos RJ. Policial militar de formação, no Congresso, Major Olímpio tinha como principal bandeira a defesa das forças de segurança pública. Foi um dos responsáveis pela criação da Comissão de Segurança Pública do Senado, aprovada em março deste ano, quando Olímpio já estava internado. Era, inclusive, um dos cotados para presidir o colegiado. Afável com colegas, durante discursos nas tribunas da Câmara e do Senado, com frequência, repetia aos gritos a palavra vergonha para demonstrar insatisfação com votações e alguns acordos partidários. Era famoso pela potência vocal. Muitas vezes, colegas diziam que Major Olímpio não precisava de microfones para ser ouvido. Apesar da postura incisiva, era afável no trato com os parlamentares e com a imprensa. Lançou-se candidato à presidência do Senado 2 vezes, 2019 e 2021. Nas duas ocasiões, contudo, retirou a candidatura no dia da eleição. Além da defesa de policiais, Olímpio foi um dos protagonistas na articulação pela derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação, até 2021, da desoneração da folha de pagamentos de empresas de 17 setores da economia. O parlamentar por São Paulo fazia parte do grupo Muda Senado, que reivindica o fim do foro privilegiado, a prisão após condenação em segunda instância, e mudanças no Supremo Tribunal Federal, STF. Obrigado por acompanhar a gente até aqui. O podcast A História está terminando. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem.